Nos últimos dias, um novo capítulo foi adicionado ao caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Desta vez, o foco está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou parte do pedido de perícia médica solicitado pela defesa de Bolsonaro. E essa decisão não é apenas técnica. Ela tem impacto jurídico, político e simbólico, e ajuda a entender como o STF pretende conduzir os próximos passos desse processo. Vamos por partes, porque o assunto exige calma, contexto e menos gritaria do que normalmente se vê nas redes sociais. A defesa de Jair Bolsonaro entrou com um pedido formal solicitando a realização de uma perícia médica mais ampla, alegando que o ex-presidente enfrenta problemas de saúde graves e recorrentes, muitos deles decorrentes da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. Além disso, os advogados apontam efeitos colaterais de medicamentos, crises intestinais frequentes, internações sucessivas e episódios recentes de instabilidade psicológica, como o relatado surto envolvendo a tornozeleira eletrônica. O objetivo da defesa era claro: reforçar a tese de incapacidade plena para o cumprimento de determinadas medidas penais, seja no regime fechado, seja em condições mais rígidas de custódia. Em outras palavras, tentar abrir caminho para flexibilizações, como prisão domiciliar, adaptação de regime ou até revisão de decisões recentes. Alexandre de Moraes, no entanto, negou parte desse pedido. E aqui está o ponto central. O ministro não rejeitou totalmente a possibilidade de avaliação médica, mas deixou claro que não há, neste momento, justificativa jurídica para uma perícia ampla, irrestrita ou com caráter revisional das decisões já tomadas. Na prática, Moraes entendeu que os documentos médicos já apresentados pela defesa são suficientes para análise preliminar do estado de saúde do ex-presidente. Segundo a decisão, laudos, prontuários e relatórios médicos recentes já permitem ao judiciário avaliar se há ou não risco imediato à integridade física de Bolsonaro no atual regime de custódia. Ou seja, o STF não está dizendo que Bolsonaro não tem problemas de saúde. O que o tribunal está dizendo é outra coisa. Ter problemas de saúde não significa automaticamente incapacidade penal. Esse é um ponto que costuma gerar confusão ou má-fé no debate público. No direito brasileiro, especialmente no âmbito penal, a questão não é apenas se a pessoa está doente, mas se essa condição impede de forma objetiva o cumprimento da pena ou das medidas impostas. E, até agora, na avaliação do relator, isso não ficou comprovado de forma suficiente para justificar uma perícia mais extensa ou uma mudança imediata no regime. Outro aspecto importante da decisão é o timing. Moraes ressaltou que muitos dos argumentos apresentados pela defesa já haviam sido analisados em momentos anteriores do processo, inclusive quando Bolsonaro foi autorizado a cumprir prisão domiciliar. Agora, com o descumprimento das condições impostas, no caso, a violação da tornozeleira, o STF passa a olhar o caso sob uma lente mais rígida. E aqui entra um detalhe, nada irrelevante: credibilidade processual. Quando um réu descumpre medidas judiciais, mesmo alegando confusão mental ou efeito de medicamentos, o tribunal tende a agir com cautela redobrada. Não porque ignora a saúde, mas porque precisa evitar a criação de um precedente perigoso, o de que qualquer instabilidade subjetiva possa anular ou suspender decisões judiciais já consolidadas. Nos bastidores jurídicos, a leitura é clara. O STF não quer abrir espaço para uma estratégia de sucessivos pedidos médicos que acabem, na prática, paralisando o processo. Isso não significa endurecimento cego, mas sim controle do rito. Outro ponto que pesa na decisão é o fato de que Bolsonaro está sob acompanhamento médico contínuo. Ele não está isolado, sem acesso a tratamento ou assistência. Isso foi levado em consideração para afastar a tese de urgência extrema. Já no campo político, a decisão de Moraes repercute de forma imediata. Para apoiadores do ex-presidente, a negativa parcial é vista como mais um exemplo de rigidez excessiva e falta de sensibilidade por parte do Supremo. Para críticos, a decisão reforça a ideia de que o STF não está disposto a criar exceções personalizadas, mesmo para um ex-chefe de Estado. E existe ainda um terceiro grupo, talvez o mais silencioso,
que observa tudo isso com preocupação institucional. Porque o que está em jogo não é apenas Bolsonaro, mas como o judiciário lida com figuras politicamente relevantes sem parecer nem leniente, nem vingativo. Do ponto de vista técnico, Moraes também deixou aberta a possibilidade de reavaliação futura, caso surjam novos fatos médicos objetivos devidamente comprovados. Isso é importante dizer. A decisão não fecha portas definitivamente. Ela apenas diz: com o que existe hoje, não há base para ir além. E isso muda completamente o discurso. O recado do STF, nesse momento, parece ser o seguinte: a saúde será considerada, mas não usada como atalho processual. A partir de agora, a defesa de Bolsonaro ainda pode insistir, apresentar novos laudos, tentar outras vias recursais. Mas o caminho ficou mais estreito. E cada novo pedido precisará vir acompanhado de provas muito mais robustas do que simples alegações ou relatos subjetivos. Em resumo, a negativa parcial da perícia médica mostra que o Supremo está disposto a seguir adiante com o processo, sem permitir que ele seja permanentemente travado por disputas paralelas. Ao mesmo tempo, mantém o discurso formal de respeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana. É um equilíbrio difícil, desconfortável e, para muita gente, insuficiente. Mas é exatamente aí que o caso se torna emblemático. Por quê? Goste ou não de Jair Bolsonaro, esse episódio ajuda a responder uma pergunta maior. Até onde vai o limite entre humanidade e responsabilidade penal quando se trata de líderes políticos? Esse debate está longe de terminar, e os próximos capítulos prometem ser ainda mais tensos.